Se eu te perguntasse hoje se você se considera uma pessoa forte, o que você diria? Talvez você tentaria entender os parâmetros do que é ser uma pessoa forte. E aí pode ser que na tua cabeça venha, bom, uma pessoa forte é uma pessoa que não sofre? Uma pessoa forte é uma pessoa resiliente? Uma pessoa forte é uma pessoa de sucesso? Uma pessoa que cresceu, uma pessoa que prosperou, uma pessoa que, sei lá, deu certo na vida. Ser forte é a pessoa que tem a última palavra, que geralmente lidera aonde ela está. Mas será que é isso o que define uma pessoa forte? Será que, aos olhos do Pai, logo com Cristo, onde ele vem para confundir as coisas sábias desse mundo com as coisas loucas, será que é realmente isso que significa fortaleza? Talvez para o mundo sim. Eu acredito que para o mundo, quanto mais resiliente, quanto mais casca grossa, quanto mais bocudo. Mas aí a gente para pensar que a força, quando a gente fala de Cristo, não é uma força que vem da carne. Não é uma força do quanto meu braço aguenta. Não é uma força do quanto meu mental aguenta, do quanto eu sou forte e resiliente. Veja que Paulo, ele começa a trajetória dele com Cristo perseguindo os cristãos. Era o algoz. Ele via um cristão e pensava, preciso acabar com eles. E perseguia, e maltratava, e matava, e cobrava impostos. E ele tinha uma missão muito grande no reino, porque Jesus vai ao seu encontro, tem um encontro transformador e Paulo se torna um dos maiores evangelistas. É ele que ajudou a Igreja de Cristo e a palavra a ser propagada no momento onde eles passavam pela morte de Cristo. Eu olho para Paulo como um cara muito forte. Só que quando eu olho para Paulo como um cara muito forte, eu não consigo olhar para a força dele como o mundo vê. Porque você pode ler as passagens dele e pensar, não, mas ele é muito forte, ele tem um mental muito forte. Mas o que talvez você não saiba era que Paulo sofria muito. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, que fala de uma parte onde Paulo tem uma visão, ele está falando sobre de pessoas que se autogloriam, de pessoas que se autoexaltam pela sua força, pela sua capacidade, enfim. E aí ele fala ali no versículo 6, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, ele tomava cuidado para que ninguém achasse que ele era mais do que ele aparentava ser. E aqui vem o quê? Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, porque afinal de contas ele está trazendo revelações de Cristo, é Paulo que está ajudando a exortar, a inspirar as igrejas que estão nascendo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ou seja, Paulo tinha algo, uma doença, a gente não sabe, né? O espinho na carne. Era algo que atormentava Paulo. Eu acredito que numa doença. Algo que estava ali, que incomodava ele, alguma questão com Paulo. E ele fala que 3 vezes eu pedi para o Senhor que tirasse de mim. Afinal de contas, Paulo está trabalhando para Cristo. Ele está plantando igrejas. Já não bastasse todos os inimigos que ele já tem naturalmente, ele ainda tem algo com ele, uma doença, uma dificuldade, que está tirando a paz dele e atormentando. Mas, olha o que Cristo diz para ele: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, ele cresce, ele é maior, ele é mais dirigido na fraqueza. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu fico feliz com as minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E aí existe essa confusão, nossa, de achar que a força, a gente se vê muito assim, a pessoa muito forte na carne. A pessoa que aguenta o batidão, a pessoa que segue fazendo,
A pessoa que lidera, a pessoa que tem sucesso, a pessoa que é grande, a pessoa... Só que no andar com Cristo, e Deus vem para confundir as coisas sãs desse mundo, quanto mais fracos nós estamos, maior o poder de Deus na nossa vida. Por quê? Porque eu acredito piamente nessa palavra. Quando eu tô bem, quando a minha vida vai bem, tá indo tudo bem e maravilhoso, as coisas estão acontecendo, tudo feliz. Eu me afasto. Eu não tenho tempo, são muitas questões, a vida tá acontecendo muito rápido, eu tenho que dar conta. E é comum que a gente se afaste, que a vida nos sugue e nos distraia. Você vai perceber que os seus momentos de maior intimidade com Deus acontecem quando? Quando você está sofrendo. Quando você está passando pelo vale da sombra, da morte, da escuridão. É quando você está plantado no meio de um vale de ossos secos que você clama, que você grita, que não dá para passar um dia sem orar porque já está tão difícil a minha vida que só Deus pode dar um jeito. E eu fico íntimo, e eu busco, e eu procuro. Ou quando eu quero muito algo, eu faço campanha, eu faço jejum, eu me aproximo de Cristo. Quanto mais fraco eu estou, mais dependente eu fico. E a gente vai se dar conta que quando Cristo nos pede obediência, buscar o reino em primeiro lugar, Deus está procurando dependência. Ele está buscando pessoas que não tomam uma atitude, não dão um passo, não fazem nada se antes não passar pela mão de Cristo. Se antes você não garantir que os seus desejos, os seus sonhos e as suas vontades estejam alinhados com Ele, na dependência. O problema é que quando a gente é forte na carne, quando a gente fala mais alto, quando a gente está liderando, quando a gente está grandão, a gente não depende. Porque a gente olha para a força da nossa carne e fala assim, não precisa de ninguém. Eu sou demais. Eu sou ótimo, eu me basto. Mas é na fraqueza que eu me lembro do meu tamanho. É na fraqueza que eu lembro das minhas capacidades, poucas. É na minha fraqueza que eu lembro das minhas fraquezas. E Paulo, ele é tão essencial, ele é tão crucial, que Jesus não poderia perder Paulo. Então ele mantém Paulo com esse espinho na carne, com essa atormentação na cabeça dele, para ele se lembrar todo dia, é pela graça que eu tô aqui. Eu já estaria morto, talvez por causa desse espinho na minha carne, eu já estaria morto, eu não estaria aqui. Mas é graça de Cristo. E essa graça todo dia voltava para ele dizer, eu não sou nada. Saul, quando ele é ungido rei, porque o povo de Israel tá lá ensassaricado porque precisa de um rei, e aí coloca Saul como rei, e Saul é ungido por Deus, ele é direcionado por Deus, ele é apontado por Deus, e ele sabe do quanto precisa ser dependente, do quanto precisa de Deus. Quando Saul começa a ganhar as vitórias contra os filisteus, contra os amonitas, quando ele começa a crescer, ele vê que ele tem poder, que Deus está indo na frente dele, né? Que é Deus que está dando a vitória, que é Deus que está entregando o povo dele. Mesmo Saul tendo essa condição, porque Saul era grande, Saul era poderoso, Saul era bonito, Saul era inteligente, num dado momento, quando ele começa a ganhar algumas batalhas, ele ergue um poste para se autoexaltar, para dizer, olhem como eu sou forte, olhem como eu sou poderoso, olhem como eu posso, tudo pelas minhas mãos. E todo mundo sabe o final de Saul. Paulo é tão importante para o coração de Cristo que ele não tem a menor possibilidade de perder Paulo nessa missão. E por isso Deus mantém um ponto de fraqueza na vida de Paulo para ele lembrar que tudo que ele está fazendo, que toda a força, a despeito desse espinho na carne, é por Deus. É Deus dando força. É Deus permitindo, é Deus dizendo, a minha graça é suficiente para você. Você não precisa ser o mais forte, você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa... A minha graça é suficiente. Porque o meu poder, Cristo está dizendo, fica enorme, fica grande, ele é muito maior na tua fraqueza. Quando você baixa a guarda. Quando você depende. Quando você diz, Deus, sem o Senhor eu não vou dar conta de fazer. Se o Senhor não fizer por mim, não vai rolar. Então hoje, às vezes você está tentando muitas coisas aí, na força do braço. Tentando conquistar as coisas na força do braço. Pessoas espiritualmente fortes, elas estão
absurdamente mais fortes do que pessoas que são fortes somente na carne. Enquanto você achar que do seu jeito, que na sua inteligência, que você pode inclusive dizer para Deus como Deus deveria fazer. Olha, Deus, eu sei que o Senhor sabe de tudo, mas se o Senhor fizer aqui, se me permitir isso, se eu entrar nesse lugar, tal, 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 questionando a inteligência de Deus, você vai estar fraco. Você vai estar descalçado. Então, hoje, se lembre que você pode ser muito inteligente, que você pode ter até um tipo de poder, que você pode estar num cargo de poder, de liderança, mas sem Cristo, você está fragilizado, você está descoberto e é muito fácil você cair. Que você busque todos os dias e fale como Paulo: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte.